Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Bem, o tempo bem aproveitadinho e uma certa presteza na resolução das coisas. Consegue-se fazer muita coisa, muita coisa. E eu consegui realmente fazer muita coisa. Inútil definir este animal aflito. Nem palavras, nem cinzéis, nem acordes, nem pincéis são gargantas deste grito. Universo em expansão, pincelada de zarcão, desde mais infinito a menos infinito. Nasceu em Lisboa a 24 de novembro de 1906. 10 anos depois, o pai foi dar com ele a escrever uma continuação dos Lusíadas. Porque eu julguei, cá na minha inocência, não é? Que os Lusíadas fossem uma história de Portugal em verso. É claro, não tinha ainda qualidades suficientes para distinguir de que é que se tratava. E então propus-me depois continuar. E fiz várias instâncias, quase tão boas como a de Camões. Várias instâncias, algumas das quais eram publicadas depois no Notícias de Évora. Nascido na monarquia, cresceu na Primeira República e ia fazer 20 anos quando se deu o golpe militar de 28 de maio de 1926, que instalou por 48 anos a ditadura em Portugal. O golpe militar que pôs termo à Primeira República foi inicialmente bem recebido pela população portuguesa. Personalidades de princípios asseguradamente democráticos, como António Sérgio, acolheram de boa mente a nova situação, convencidas da necessidade de pôr cobro à inquietação pública pelo recurso a um braço forte que se impusesse e fosse respeitado. João de Barros, cuja democraticidade ninguém punha em dúvida, passou-se a incómodo da Primeira República para a nova situação, no desempenho do cargo de Diretor-Geral do Ensino Secundário, de onde veio a ser suspenso em outubro de 1927 e definitivamente afastado em novembro de 28. Bento de Jesus Caraça, figura digníssima de democrata, que tanto viria a sofrer com a ditadura em anos futuros, foi nomeado em 1928 para fazer parte de uma comissão destinada a estudar as providências mais convenientes para a extinção do analfabetismo, execução de construções escolares e reorganização das escolas normais, e mais para o fim do mesmo ano para estudar a reforma do ensino secundário. Rómulo de Carvalho, História do Ensino em Portugal, desde a fundação da nacionalidade até ao fim do regime de Salazar Caetano. 2 anos depois do golpe militar, Salazar chega ao poder. Salazar não enganou ninguém e logo de início declarou abertamente ao que vinha e o que pretendia. No ato de posse do cargo de Ministro das Finanças, em 27 de abril de 1928, informou a nação, que talvez então o escutasse momentaneamente surpreendida, de que,
Sei muito bem o que quero e para onde vou. Mas no 28 de maio foi uma coisa quase feita de comum acordo entre todos, não é? Realmente as coisas estavam muito mal, tinha-se abusado muito, abusava-se muito. Toda a gente protestava, todos se queixavam, porque há sempre razões de queixa, evidentemente. O que é quando não há possibilidades de queixa, a pessoa pensa mais nas suas queixas e pensa antes de as manifestar. Quando tem essa liberdade, imediatamente começa logo por protestar. E isso dá distúrbios. Logo que o 28 de maio surgiu como uma necessidade e foi até muito bem acolhida por toda a gente. O pior foi o resto que veio. Rómulo de Carvalho, que iniciara os seus estudos superiores em Lisboa, muda-se para o Porto, onde se licencia em Ciências Físico-Químicas, em 1931. Convidado para assistente da universidade, recusa e prefere dedicar-se ao ensino inicial. Podia ter ficado lá, porque era assistente e depois seria professor lá. Mas para viver não gostava do Porto. Preferia Lisboa. E mesmo vivi no Porto sempre cheio de saudades de Lisboa, não é? Tinha nascido aqui, vivia aqui e aqui é que eu estava adaptado. De modo que o meu desejo era vir para Lisboa. Além disso, a idade dos alunos universitários, para meus alunos, não me agradava tanto como a das crianças. Os adolescentes. Em 1935, o Conselho de Ministros, presidido por Salazar, decide que os funcionários ou empregados civis ou militares que tenham revelado ou revelem espírito de oposição aos princípios fundamentais da Constituição Política ou não deem garantia de cooperar na realização dos fins superiores do Estado, serão aposentados ou reformados, se a isso tiverem direito, ou demitidos, em caso contrário. No seu livro sobre o ensino em Portugal, Rómulo de Carvalho recorda assim esses tempos. Todas as oportunidades se aproveitaram para que os livros propagandeassem as pessoas e as excelências do regime político português e os ensinamentos da doutrina cristã. Assim, no livro da primeira classe, aproveitava-se a letra S para soletrar Salazar e a letra C para se fixar o nome de Carmona, então Presidente da República. As crianças que soletravam tais nomes poderiam, na altura, erguer os olhos para a parede da sala de aula, de onde pendia o crucifixo, e ver, de um e de outro lado do Cristo, os retratos de Carmona e de Salazar. Toda a instrução era objetivo de pouca valia em confronto com a educação que às escolas competia praticar. Na escola primária bastava aprender a ler, escrever e contar. Nos liceus bastava saber umas coisas, desarticulados os conhecimentos entre si pela escolha do ensino por disciplinas que permitissem satisfazer a um exame com poucas exigências e obter com facilidade uma carta de aprovação. A facilidade não era certamente a tendência de Rómulo de Carvalho, que, desde os seus primeiros tempos como professor, deixou nos alunos uma forte impressão. O professor Rómulo de Carvalho foi meu professor de desenho, no segundo ano. Foi meu professor de matemática e foi meu professor de físico-química no terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ano. E estudei no Liceu Camões, numa época difícil, que foi a época da guerra, não é? Quer dizer, eu entrei para o Liceu em 39. Portanto, cobriu toda aquela época da guerra, que é uma época bastante difícil. E para mim também difícil, porque estava na adolescência, não é? De maneira que este professor teve uma influência muito grande. Enfim, à medida que envelheço mais, reconheço a influência que ele teve, não é? Recordo-me dele como o professor mais extraordinário que tive em Ciências Físico-Químicas, se não mesmo o meu professor mais extraordinário de todo o liceu. E tive bons professores, mas realmente ele soube encantar-me pela física e química, sobretudo pela física. Era talvez um pouco distante, mas não era antipático. Era talvez um pouco distante, quer dizer, era uma pessoa que passeava para a sala, lembro-me disso, não é? E expunha, enfim, de harmonia com os hábitos da exposição da época, não é? Ele ditava as coisas e nós escrevíamos os apontamentos e depois tínhamos trabalhos para casa e depois havia aulas. Quer dizer, era extremamente disciplinado as aulas com ele, quer dizer, de forma que tudo se passava.